A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Agora, essa noite, quero que vocês abram comigo uma passagem muito familiar das Escrituras. Gálatas capítulo 6 e o versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Logo após a guerra, Cliff Barnes e eu, juntamente com nossas esposas, nos reunimos e estávamos na Inglaterra. E vivemos na Inglaterra durante o inverno de 1946 e 1947. Ele liderava o cântico e eu pregava. Agora, Londres estava quase totalmente devastada. E uma das coisas que eu me lembro é que em toda aquela devastação após-guerra, todos aqueles escombros, mas ali estava a Catedral de São Paulo. E no topo da Catedral de São Paulo havia uma cruz. Me lembro de quando a Catedral de Coventry estava sendo construída, porque havia sido destruída durante a guerra e estava quase pronta. Uma cruz foi baixada de helicóptero e colocada no topo da igreja. Uma enorme cruz de madeira de 25 pés ficava acima dos campos do horror, enterrado do campo de concentração de Belsen. Uma pequena cruz colocada lá por Sir Edmund Halley, o primeiro homem a conquistar o pico das montanhas. Está enterrada na neve e no gelo no cume do Monte Everest, uma cruz. Agora, muitos de vocês são religiosos. Vocês têm uma cruz gravada em suas Bíblias. Vocês usam cruz em volta do pescoço. E a coisa que eu quero perguntar a vocês essa noite é isto. O que a cruz significa para vocês? Por que todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz? Essa é a única coisa em comum, em concordância com todas as religiões, a cruz. Todo o mundo cristão olha para a cruz. Por quê? Paulo disse que ele se gloriava na cruz, mais do que em qualquer outra coisa neste mundo. Paulo poderia ter se gloriado em sua educação. Ele foi um dos homens mais educados de seu tempo. Ele poderia ter se gloriado em sua religião. Ele era muito religioso. Ele poderia ter se gloriado em sua habilidade de falar várias línguas. Ele era muito fluente em várias línguas. Ele poderia ter se gloriado no fato de ser um cidadão romano, mas não fez. Ou ele poderia ter se gloriado em certas coisas sobre Jesus Cristo, além da cruz. Seu nascimento espetacular e milagroso, nascido de uma virgem, a Virgem Maria, ou o grande ensinamento de Cristo. Mesmo hoje, os educadores dizem que nunca houve um homem como Jesus Cristo, capaz de pregar e chamar a atenção de multidões. Ou seu grande talento social, sua compaixão pelos pobres e necessitados, sua preocupação com os famintos e doentes, sua incrível ressurreição dos mortos, sua glória futura, quando ele vai governar o mundo e o seu reino virá. Ele poderia ter se gloriado em qualquer uma dessas coisas, mas ele disse, não, eu me glorio apenas na cruz. E ele disse, Deus me livre de me gloriar em qualquer outra coisa, exceto na cruz. Por quê?
Por que ele disse isso? Bem, eu quero que você pense um momento e olhe para aquela cruz. Era a mais cruel de todas as punições, porque a vítima às vezes ficava pendurada ali por vários dias. Levava vários dias para morrer. E nessa ocasião eles estavam crucificando 3 pessoas, 2 ladrões, assassinos, e Jesus estava na cruz do meio. Os soldados entraram na casa da guarda e trouxeram Jesus com os outros 2 condenados. Eles foram espancados 33 vezes ou 39 vezes, nas costas nuas com tiras de couro com pedaços de aço na ponta. Uma coroa de espinhos foi colocada na testa de Jesus. Uma cruz foi colocada em suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava cheia de uma atmosfera de carnaval naquela época. E a procissão passou pelas ruas principais, para que todos pudessem ver o criminoso e serem avisados de um destino semelhante se eles quebrassem as leis de Roma. Uma grande multidão estava seguindo. Apenas alguns amigos de Jesus estavam acompanhando aquele cortejo. E Jesus ficou enfraquecido pela perda de sangue e ele caiu. E então Simão de Cirene, um africano, o ajudou a carregar a cruz. Os soldados foram rápidos e, metodicamente, na sua tarefa, eles cravaram os pregos nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. A multidão se aglomerava ao redor, zombando. Ele salvou os outros, a si mesmo ele não pode salvar. Eles riram, zombaram e disseram: desça se você for capaz. Se você puder fazer mais um milagre sequer, desça da cruz. Mas ele não fez isso. Ele ficou lá. E você sabe por que Jesus Cristo ficou na cruz? Por sua causa. Porque ele te ama. Porque, veja, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos nossos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente, enquanto escrevem: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que guardam em seus corações o antissemitismo. Há alguma esperança para mim? Pessoas que fizeram muitas coisas mais, tanto corporativamente quanto em particular. Há alguma esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país veio até mim uma vez, isso há alguns anos atrás. Ele me disse que não acreditava que era salvo. Ele disse: eu fui para a escola teológica na Inglaterra, eu me tornei bispo. Ele disse: isso há vários anos, mas ele disse: eu tenho dúvidas quanto ao perdão dos meus pecados. Tenho dúvidas se estou indo para o céu. E ele disse: eu vi você ontem e agora eu vim pedir para você orar por mim. E muito simplesmente eu falei com ele como se ele fosse uma criança pequena, como se ele nunca tivesse ouvido o evangelho antes. Lágrimas rolaram pelo seu rosto, ele se ajoelhou e eu fiz uma oração muito simples, o que me indica que você pode até ser um clérigo, estar na igreja, mas não ter a certeza da sua salvação. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja, e ele se converteu a Cristo por sua própria pregação. Ele nunca conheceu a Cristo e, de repente, o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston que era pastor de uma igreja que estava morrendo. Ele teve uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos aqui do país. E sua filhinha ficou doente. E ele pensou que ela estava morrendo. E ele disse: Senhor, se o Senhor ressuscitar a minha filha, de agora em diante eu me voltarei para a Bíblia e pregarei nada mais além da Bíblia. E aceitarei a sua palavra como a palavra da fé. E isso aconteceu. Em um ano, sua igreja estava lotada. Agora ele é pastor de uma grande igreja na Flórida.
Alguns de vocês conhecem esse homem. Paulo se gloriava na cruz porque é o único caminho de salvação. Nada mais salvará. A cruz é o único caminho. A Bíblia diz: há um único caminho. Muitas pessoas estão dizendo que existem outros caminhos de salvação. Muitos professores estão ensinando e dizendo que há muitos caminhos que conduzem a Deus. Isso parece certo, mas o fim disso é o caminho da morte. Há um só caminho, e esse caminho é pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz, ou exclusivamente da salvação. Gostamos de pensar que há muitos caminhos, e há muitas maneiras pelas quais as pessoas adoram, e há muitas maneiras pelas quais as pessoas oram. E Deus ouve as orações de todas as pessoas em todo o mundo. Quem invoca o nome do Senhor Jesus será ouvido. Mas há apenas um caminho delineado na Bíblia, e eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a vocês o que o apóstolo Pedro disse. Portanto, agora não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, Jesus disse. Jesus disse, como já citei: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Observe, ele diz que é difícil, não é fácil seguir a Cristo. Você paga um preço. Ele disse: se você não estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a cruz, não poderá ser meu seguidor. Veja, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas se recusaram a ir com ele mais longe. Elas iriam tão longe e então se afastaram. Porque ele se virou para uma multidão um dia e disse: considere o custo. Conte o custo. Se você me seguir, isso significa que me tornarei senhor da sua vida. Se você me seguir, isso significa que se tornará meu aprendiz, meu discípulo, e você deve cumprir meus mandamentos. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Se você me seguir, se você me segue, você tem que se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me segue, você tem que estar disposto a tomar a cruz. E eu vou morrer na cruz e você executado. Isso significa que você está disposto a voltar para a sua escola, e voltar para a sua casa, e voltar para a sua vizinhança, e dizer às pessoas que você conhece a Cristo, e deixá-las ver Cristo em você. E isso não é fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede para viver uma vida cristã sozinhos. Eu não posso viver a vida cristã sozinho. Serei honesto com você, eu não posso fazer isso, mas Cristo pode viver isso através de mim, e eu posso deixar Ele fazer isso. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar e jamais encontrarei, a não ser em Cristo Jesus. Ele me pode dar a certeza da vida eterna. Agora, Jesus também nos alertou que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então ele disse: eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa muito boa, talvez você seja uma pessoa que canta no grupo coral,
Talvez você seja muito religioso. Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais que são diagnosticadas como ateus. Você sabia disso? Chega um ponto, chega um momento, em algum lugar, quando você deve receber a Cristo em seu coração. Você tem que se decidir. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho de salvação. E em quarto lugar, porque ele sabia que ela dava uma nova dinâmica à vida. Uma vez que você foi à cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca mais será o mesmo quando você vier a Cristo. Lembro-me da noite que tomei a minha decisão por Jesus Cristo, em que eu vim a Cristo. Fiquei com cerca de 300 ou 400 outras pessoas. Fiz meu compromisso com Cristo e enquanto estava ali, me senti um tolo. Comecei a me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não senti nenhuma emoção, exceto medo. Medo de ficar na frente de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e me lembro que era uma noite de luar. E morávamos em uma fazenda e olhei para o campo, para a floresta. E eu sabia que algo tinha acontecido comigo naquela noite. Eu não sabia o que. Se você me perguntasse no dia seguinte o que tinha acontecido comigo, eu não poderia dizer a você. Agora eu sei. Aquele primeiro passo foi tão fraco, e minha fé era tão fraca, e eu tinha tantas dúvidas. Mas, meu Deus, a transformação que começou a fazer seu caminho na minha vida ao longo do tempo foi tremenda. E ainda está funcionando, e ainda está crescendo, e ainda estou aprendendo a ficar cada dia melhor. E então, em quinto lugar, é uma motivação para o serviço, uma motivação para servir ao próximo. Você viu Madre Teresa recebendo esse prêmio? E então, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, 2 ou 3 anos atrás. E ela ganhou tantos prêmios, e ela disse, devo tudo à cruz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz e eles perguntaram a ele sobre isso. E ele disse, foi construído sobre a pregação evangélica de meu pai. Eu conheço o pai dele e eu conhecia Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditava na cruz. E Martin Luther King Jr. também. Você conhece a Cristo? É uma motivação para o serviço. O que o motiva a sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos? Meu filho passa seu tempo, grande parte, no terceiro mundo, ajudando os pobres, os necessitados, indo a pequenos dispenseiros e pequenos hospitais e enviando médicos para ajudá-los. Ele estava em um desses barcos no mar da China, ajudando a pegar aqueles refugiados alguns anos atrás. O que o motiva? Por que ele vai para algum lugar na África, ou por toda a Nova Guiné, ou por que ele vai para a Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar? Porque ele ama o Senhor Jesus Cristo. É Cristo que o motiva. O que o motiva? Ou você tem alguma motivação para ajudar os outros? E então Paulo se gloriou na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição. Mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a Escritura nos diz, em um grande hino do livro do Apocalipse, capítulo 5, e eles cantavam um cântico novo dizendo, Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste um reino de sacerdotes, e reinaremos na terra. Que futuro glorioso!
temos por causa da cruz de Cristo, a cruz poderosa. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro, houve a atitude de apatia. Sentados, eles o observavam ali. Isso é indiferença. Muitos aqui esta noite estão completamente indiferentes ao que eu estou dizendo, indiferentes ao Evangelho. As zombarias, o abuso e a atrocidade daquela antiga turba pagã foram menos dolorosas para Cristo do que a indiferença de um mundo moderno, sobre o qual a luz do Evangelho tem brilhado todos esses anos, aqui na Nova Inglaterra mesmo. Nenhum lugar em todo o mundo teve mais evangelho do que vocês tiveram em sua história passada. Quantos hoje são indiferentes? A quem muito é dado, muito é exigido. Veja, mais será exigido de você. Onde você teve o evangelho por tantos anos e tantas bíblias, tantas igrejas, e agora a televisão, o rádio, do que aquelas pessoas na China ou pessoas em outros países que não têm o evangelho tão livremente quanto nós temos hoje. E então, existe a atitude do cético ou do cínico, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destruíste o templo e em 3 dias o reedificarias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Tivemos muitos céticos que vieram à reunião e tiveram sua vida transformada. Lembro-me do grande cientista da Universidade de Minneapolis, que veio completamente cético. Mas 3 dias depois daquele culto, ele encontrou Cristo e se tornou um maravilhoso professor de Bíblia da faculdade e da universidade. E então, há a atitude que salva. E junto à cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe. E então houve a atitude do centurião que disse: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. E em chinês a palavra venha é escrita com 3 caracteres, cada um dos quais é uma cruz com uma pessoa nela. Estamos traduzindo esta noite em chinês, mandarim e cantonês. A cruz em todas as línguas significa venha para a cruz, encontre a salvação, venha para a cruz e encontre a paz, venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha para a cruz. Estou pedindo a vocês essa noite para virem para a cruz. Você diz: bem, o que tenho que fazer? 3 coisas. Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o coração do que é chamado de boas novas, o Evangelho. As boas novas são que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará seus pecados. Ele lhes dará vida eterna essa noite. Você não precisa esperar até amanhã. Esta noite, essas são as boas novas, mas você deve recebê-las. Como você as recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa se voltar, mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e mudar seu modo de viver. Deixe Cristo vir e estar no controle de sua vida. Isso é arrependimento. Dizer a Deus: eu pequei e sinto muito por tudo que eu fiz. Pai, me perdoe. Isso é arrependimento. Mas então você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode ser traduzida como confiar, se entregar totalmente, se comprometer com Cristo. Assim como estou nesta plataforma e meu corpo está comprometido com esta plataforma, então você se levanta com toda a sua vida. E tudo o que você tem que fazer é se colocar em Cristo, sua esperança essa noite e somente nele.
Ele se torna aquele em quem você confia totalmente e completamente para a salvação. Certa vez havia um ministro pregando sobre o ladrão na cruz. Um homem gritou da congregação e disse: "E aquele ladrão na cruz?" E rápido como um raio, o ministro disse: "Qual ladrão?" Porque veja bem, um morreu e se perdeu, e um morreu e foi salvo. E essa é a única história de arrependimento no leito de morte em toda a Bíblia. Então, é melhor não esperar. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável. Em nenhum lugar da Bíblia ele promete a você o amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Essa é a razão pela qual peço às pessoas que se apresentem publicamente. Veja bem, sua apresentação não pode salvar você. É se apresentar como um símbolo de uma decisão interior que você está tomando no seu coração. Você está vindo e se posicionando com Cristo na cruz e dizendo quando está vindo: eu me arrependo do pecado. Eu quero uma mudança em minha vida. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero ter uma nova vida. Vou pedir a você agora mesmo para se levantar do seu assento e fazer o que vimos milhares de pessoas na Nova Inglaterra fazerem. Vou pedir a você para vir e ficar aqui em frente desta plataforma. E quando você estiver vindo, você vai estar dizendo: eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero saber quando sair desse estádio que Cristo está comigo, que Cristo me perdoou. Eu quero ter a certeza que estou indo para o céu. E se você tem uma dúvida em sua mente, não saia desse estádio até que você tenha resolvido isso, porque você pode nunca ter outro momento como este, quando o seu coração está tão perto do reino de Deus. Você não está aqui por acidente. Eu acredito que você está aqui na providência de Deus. Você se levanta e vem agora mesmo. Nós vamos esperar por você. Assim como centenas de pessoas, se levante e venha rapidamente. Vou pedir que você não saia desse estádio. Este é um momento muito santo e sagrado. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final, obrigado pela sua companhia. Dê um like para abençoar esse canal. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ore por nós. Nós estamos totalmente empenhados na cruzada evangelística Jesus é o Caminho, aqui na cidade de Guarabira, na Paraíba, e também em algumas cidades vizinhas. Ore por essas cruzadas também para que muitas pessoas venham a se decidir por Jesus Cristo. Quando nós falamos de salvação, estamos falando da salvação eterna das pessoas. A sua oração é muito importante. Ore por esse ministério. E caso Deus toque no seu coração, abençoe com a sua melhor oferta. Plante a sua melhor semente para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Deixe o seu testemunho. Diga de onde você está nos acompanhando. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique com Deus.